Então, bom dia a todos novamente. Gente, eu gravei um vídeo que era sobre a aula de hoje, né? Só que deu tudo errado. Eu primeiro gravei, aí não deu certo, depois eu gravei de novo, os slides não apareceram, aí eu regravei e deu certo. É um vídeo de 6 a 7 minutos sobre esse conteúdo que eu vou apresentar também aqui para vocês, tá? Aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, depois vocês podem assistir no vídeo, que ele tá mais curto, né? Do que aqui mesmo no plantão, porque no plantão acaba que pega a hora toda, né? E às vezes é muito longo, enfim. Mas eu vou postar esse vídeo, era para ter postado ontem à noite, não sei o que aconteceu, que eu não me atentei, não postei. Mas eu vou postar e vou colocar lá no grupo também, tá? Ele é de 6 minutos falando sobre esse conteúdo que eu também vou apresentar hoje para vocês. É dando continuidade à termoquímica. Eu sei que a gente perdeu muitas aulas, né, nesse período agora. Nós tivemos algumas aulas e não deu para avançar tanto, tá? Mas a gente vai finalizar o segundo período, todo esse conteúdo. E na V3 de vocês só vai cair até o que eu der hoje, tá? Na semana que vem eu não sei se vai ter plantão, né? Se vai ser igual foi da V1, não sei dizer ainda. Mas dependendo de como for, a gente vai dar continuidade à aula para vocês terem o conteúdo. Mas a avaliação, o conteúdo da avaliação é só até o que eu der hoje, tá? Deixa eu só. Vou entrar aqui também no celular, porque é mais fácil para eu ensinar vocês. Puxa aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho, né, gente? Sim. Pois vamos lá. Bom dia, Andressa. Esse material aqui, esse slide, a gente vai usar ele até o final do segundo período, tá? Porque eu botei, ele tá completinho, como eu já falei, com todas as aulas, tá? Sobre termoquímica. Então, se quiserem dar uma olhada, recapitular alguma coisa, né? Revisar para a prova, tá tudo aqui. Deixa eu só começar daqui, certo? Eu falei para vocês na última aula sobre essa parte de termoquímica, eu falei sobre os processos exotérmicos e processos endotérmicos, né? Só recapitulando mesmo. Processo exotérmico é aquele que vai acontecer liberação de calor ou liberação de energia, né? Aí, genericamente, a gente apresenta essa reaçãozinha aqui, aonde tudo que está antes da seta é chamado de reagente, no caso aqui o A, tudo que está depois da seta é chamado de produto, no caso aqui é o B mais calor. Por que tem mais calor? Porque está tendo liberação de calor, tá? Então, todas as vezes que eu ver uma determinada reação química, uma determinada equação química, né? E do lado do produto tiver calor, eu já subentendo que ali trata-se de um processo exotérmico, ou seja, onde aconteceu liberação de calor. Aí eu coloquei os exemplos para vocês, a queima da vela, a combustão de álcool, né? Queima do propano, liquefação ou condensação da água. E quando eu tenho um processo endotérmico, o processo endotérmico é quando eu tenho absorção de calor ou absorção de energia. Qual vai ser a diferença em relação à equação química? A gente já sabe tudo que está antes da seta é reagente. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho um processo endotérmico, eu vou ter o reagente, pode ser 1, 2 ou 3, né, dependendo da reação que estiver sendo apresentada, mais o calor, tá? Porque o calor, porque ele está absorvendo calor para poder gerar um determinado produto, tá?
Aí eu coloquei aqui uns exemplos também do processo endotérmico, coloquei a evolução da água, né, que no caso é água fervendo, a fusão da água, que é o gelo derretendo, a fotossíntese, a bolsa de gelo instantânea, né? Tudo isso são exemplos de processo endotérmico, ou seja, que precisa absorver calor para poder acontecer. Até aqui, vocês têm alguma dúvida em relação ao processo endotérmico, processo exotérmico? Vocês conseguem identificar outros exemplos? Me digam aí. Vocês lembram disso? Lembravam disso? Não lembravam? Pode falar no chat, se vocês quiserem, tá? Eu estou olhando aqui pelo celular. Vocês lembravam do que era um processo exotérmico, processo endotérmico? Lembrou nada da prova, né, Marcos? É isso mesmo. Aí só lembrando, né, quando vocês... Isso aqui, gente, essa parte de termoquímica, às vezes cai em prova do Enem, né, prova vestibular. Por isso é um assunto muito interessante da gente ver e tentar assimilar algumas coisas, né? Entender algumas coisas, para poder a gente também não chegar numa prova dessa forma e ficar perdido, né? Então, essa parte aqui, do que é o processo exotérmico, processo endotérmico, né? É aonde o calor ele vai se posicionar ali dentro da equação, né? Da representação da reação. É importante vocês saberem, tá? Aí eu trouxe para vocês também hoje o conceito de entalpia. O que seria a entalpia? Entalpia é o conteúdo específico de energia interna de cada substância, tá? Ou seja, a entalpia é a energia interna, o conteúdo interno que cada substância vai ter. Ou seja, a entalpia, o valor de entalpia, ou a variação de entalpia, ela vai mudar de acordo com a substância que eu tenho, tá? E dentro da química, vocês vão ver no livro, vocês vão ver em vários lugares por aí, a entalpia, ela é simbolizada pela letra H. Então, todas as vezes que vocês verem a letra H maiúscula, está se tratando de entalpia, tá? Lembrando, a entalpia é o conteúdo específico de energia interna de cada substância, ou seja, cada substância vai ter a sua, tá? Isso dentro de um processo. Aí aqui eu trago um ponto para vocês que ele é muito interessante, né? Que diz, né, que até o momento não se sabe de forma como determinar experimentalmente o valor exato da entalpia de cada um dos reagentes e de cada um dos produtos. Então, não tem como a gente determinar de forma exata de cada um reagente e produto de forma separada. Como é que eu vou determinar a entalpia? A entalpia ela vai ser determinada pela variação da entalpia, tá? A gente vai chamar de variação, ou seja, ΔH. Ou seja, a gente não vai trabalhar H sozinho, a gente vai trabalhar ΔH. Todas as vezes que aparecer para a gente delta, quer dizer que eu tenho algo que é final e algo que é inicial, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter uma variação da entalpia para o processo, ou seja, para a reação, tá? Eu não vou ter de forma isolada, eu vou ter para a reação. E essa variação da entalpia, que é ΔH, eu vou já mostrar a formulazinha para vocês, ela sempre vai vir quando eu estiver trabalhando com uma equação que ela é termoquímica, tá? Ou seja, que teve liberação ou absorção de energia, e isso é um ponto importante se trabalhar dentro da termoquímica. Esse valor de ΔH ele vai ser representado ali naquela equação também. Eu vou mostrar também para vocês. Como é determinada essa variação de entalpia? Usa-se calorímetros, que foi que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, né? Eles são aparelhos que medem a quantidade de calor liberada em uma determinada reação. Deixa eu só voltar aqui os slides para eu mostrar para vocês o que é um calorímetro, caso alguém não lembre, tá? É esse aqui, ó. Vocês estão olhando aí? Pronto, apareceu. Isso aqui é um calorímetro, tá? É onde eu vou conseguir fazer a medição da quantidade de calorias, vou saber a medição da entalpia, ou seja, do conteúdo interno de energia de cada substância, tá? Então, esse aqui é o calorímetro que eu já apresentei na aula passada, estou só recapitulando aí na cachola de vocês.
Vamos lá. Pronto. Aí aqui eu tenho a fórmula, né, para calcular a variação da entalpia. Como eu falei, todas as vezes, gente, eu não sei se vocês conseguem lembrar disso ou assimilar isso. Todas as vezes que vocês verem delta, tá? Que é esse aqui que eu tô passando por som em si, não sei se vocês estão vendo. Vou ver se dá de ver no celular. Dá de ver, né? Pronto. Bem que a gente tem um cursor, é delta, tá? Então, a variação da entalpia vai ser delta H igual a H final menos H inicial, tá? Esses valores, eles vão ser dados para vocês. Ou delta H igual a H produto menos H reagente, tá? Ou seja, vou pegar os valores ou o valor que foi me dado ali da entalpia do produto e também o valor que foi me dado da entalpia do reagente e fazer a subtraçãozinha e achar o valor da variação da entalpia, tá? Aí aqui é interessante essa parte porque toca o que eu falei antes, do que é um processo endotérmico e do que é um processo exotérmico, tá? A entalpia, ela vai variar no sentido de valor positivo ou negativo, dependendo se eu tiver um processo endotérmico ou um processo exotérmico, tá? Como é que acontece essa variação? Todas as vezes que eu tiver um processo endotérmico, o valor da entalpia, o valor da variação da entalpia, ele vai ser positivo, tá? Todas as vezes, é um bichinho voando aqui, minha gente. Todas as vezes que eu estiver trabalhando com e apresentar para mim, né, naquela determinada substância, um processo exotérmico, essa minha entalpia, o valor dela vai ser negativo. Então, é interessante vocês saberem que todas as vezes que aparecer ΔH igual a um valor, e esse valor estiver positivo, eu posso questionar vocês. Esse valor positivo está dizendo que a entalpia, ela está sofrendo, é um processo endotérmico ou um processo exotérmico? Se o valor for positivo de ΔH, é um processo endotérmico. Se o valor de ΔH for negativo, é um processo exotérmico. Compreendido até aqui? Alguém me responde? Certo, ok. E outra coisa também, essa parte aqui eu explorei bastante nessa AV3 de vocês, então é importante essa parte aqui vocês realmente tentarem fixar, tá? Só para lembrar, né, que tudo que está da minha esquerda para a direita é processo endotérmico, ou seja, do sólido para o estado de vapor. O que está acontecendo? Está liberando ou está absorvendo calor? Ele está absorvendo. Do estado sólido para o estado líquido, que no caso é a fusão, também está absorvendo. Do líquido para o vapor, que é a vaporização, também está absorvendo. E o contrário é um processo exotérmico, ou seja, o que está da minha direita para a minha esquerda, tá? Que é do estado de vapor para o estado líquido, né? Que é condensação ou liquefação, tá tendo uma liberação de energia, liberação de calor. Do líquido para o sólido, que é a solidificação, está tendo também uma liberação de calor. Do vapor para o sólido, que é sublimação ou ressublimação, que é o mesmo nome que está lá em cima, né? Também está tendo uma liberação de calor. Então, só para recapitular, todas as vezes que aparecer para vocês ΔH e ΔH ele for positivo, quer dizer que eu tenho um processo endotérmico, ou seja, está tendo a absorção de calor. Todas as vezes que aparecer ΔH negativo, eu tenho um processo exotérmico, ou seja, está tendo liberação de calor, tá? Aí eu vou apresentar para vocês agora o que a gente chama de equações termoquímicas. O porquê que é interessante eu falar das equações termoquímicas? Porque vocês conhecem as reações químicas, certo?
Vocês conhecem os tipos de reações químicas, não conhecem? Sim. Quais são os tipos de reações químicas? Alguém sabe me dizer quais são os tipos de reações químicas? Ninguém sabe? Professora, você está falando de tipo síntese e análise, é? Exatamente. Exatamente. Vocês estão vendo minha lousinha aqui, né? Sim. A gente já sabe que existem as reações, né? Os tipos de reações. Deixa eu ver bem o que vocês estão escrevendo. Não precisa clicar nesse link que eu botei aqui, não, tá? Certo. Vocês já sabem que existem 4 tipos de reações químicas, ou que elas são representadas por equações químicas, tá? Essas equações químicas, elas podem ser de 4 tipos. De síntese, que é o quê? Essa síntese, aonde acontece um somatório, certo? Síntese é onde acontece um somatório, tá? Das substâncias. Então, a síntese é quando acontece um somatório. Isso aqui é uma equação simples, tá? De síntese. Existe também aquela de decomposição, tá? Que é onde eu tenho um reagente e ele vai se decompor, gerando produto, tá? Gerando 2 produtos, né? Existe aquela reação que ela é de simples troca, aonde apenas um íon vai sair de uma determinada posição e vai para outra posição, só vai ter uma troca. E existe também as equações onde eu tenho dupla troca, ou seja, todo mundo vai trocar de lugar, certo? Então, isso representa a minha equação química. Só que o que a gente vai ver dentro da termoquímica? Que existem as equações termoquímicas. Professora, é diferente? O que vai ser diferente? Vai aparecer vai aparecer essa mesma representação aqui de equação, só que nas equações termoquímicas vai aparecer outros dados. Vai aparecer para vocês a temperatura, vai aparecer a pressão, vai aparecer a variação da entalpia, precisa ser representado para a gente também o estado físico de cada substância, tá? Claro que isso é geral, né, de todas as equações químicas, tá? Mas dentro da termoquímica, isso faz toda a diferença para eu poder fazer essa representação, para eu poder identificar se eu tenho um processo endotérmico, um processo exotérmico, como é que acontece essa liberação, essa absorção de calor, tá? Então, é importante vocês recapitularem o que é uma equação química, né? Que a equação química, ela é uma representação das reações químicas, tá? Então, quando eu falo para vocês, escreva uma equação química que represente uma reação química. A equação química é isso que eu mostrei aí para vocês, tá? É a representação, tá? E a reação é o processo, certo? Então, vamos voltar para cá para o slide. Então, aqui, nós temos as equações químicas, tá? E para eu entender um pouquinho das equações termoquímicas, eu preciso entender o conceito de entalpia padrão. Professor, o que é entalpia padrão? Entalpia padrão, ele é um referencial, tá? Para eu poder conseguir dizer, avaliar
uma determinada reação química, uma reação termoquímica. Então, a entalpia padrão é um padrão que eu vou utilizar como referencial, tá? Essa entalpia, essa variação de entalpia de uma reação, ela vai depender da temperatura, como eu já falei, da pressão, do estado físico, do número de mols, da variedade alotrópica de cada uma das substâncias envolvidas. Então, por conta de todas essas variações que vão ser levadas em consideração, é que a gente precisa ter um referencial. E esse referencial é chamado de entalpia padrão, tá? Dessa maneira, as entalpias elas serão avaliadas em relação a uma mesma condição, que a gente chama de condição padrão ou estado padrão. O estado padrão de uma substância, ele corresponde à sua forma pura. Qual é a forma pura de um estado padrão de uma determinada substância? Ou seja, qual é o padrão que as substâncias precisam seguir? Essa correspondência, né, esse estado padrão é que eu vou ter 1.0 bar, toda vez que vocês verem a palavra bar, quer dizer que eu estou me referindo à pressão, tá? Bar é um tipo de unidade de medida de pressão, tá? 298,15 Kelvin, que é a variação aí de temperatura, né? E a entalpia padrão de uma substância é indicada por entalpia zero, tá? Ou H0. Então, por convenção, o que seria uma entalpia padrão? Toda substância simples no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável, mais comum, tem entalpia igual a zero, tá? Então, a entalpia padrão, ela vai me dar esse referencial para eu poder conseguir avaliar as outras entalpias de qualquer outro tipo de substância, tá? Aí, aqui eu coloquei para vocês algumas coisas que precisam aparecer quando a gente está falando de equações termoquímicas, que são algumas coisinhas que aparecem que eu já falei, mas que eu vou mostrar para vocês um exemplo para ficar mais fácil vocês conseguirem visualizar. A entalpia de um elemento ou de uma substância, ele vai variar, como eu já falei antes, né, de acordo com o estado físico, com a pressão, com a temperatura, com a variedade alotrópica desse determinado elemento. Então, o que aparece na minha equação termoquímica, né? Vai aparecer a variação da entalpia, que é ΔH, vai aparecer o estado físico de todos os participantes, isso daí em todo tipo de reação química precisa aparecer os estados físicos, tá? E as variedades alotrópicas, caso existam, a temperatura e a pressão nas quais a reação aconteceu, precisa aparecer isso na termoquímica, são pontos importantes que precisam aparecer, e os coeficientes estequiométricos das substâncias puras participantes. Aí eu coloquei aqui para vocês, tá todo mundo enxergando direitinho, gente? Porque eu não coloquei no modo apresentação. Aí eu coloco aqui para vocês 2 exemplos de equações termoquímicas, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, eu não sei se vocês lembram, mas eu vou falar, caso alguém não lembre, vai lembrar agora, tá? A gente já sabe que tudo aquilo que está antes da minha seta são os reagentes e tudo aquilo que está depois da minha seta são os produtos. Como é que eu monto, de certa forma, uma equação química? Normalmente, e algumas vezes, nessa minha determinada equação química, vai aparecer o que a gente chama de coeficiente. Coeficiente é esses números que vêm aqui na frente, tá? Nesse caso aqui, o coeficiente do carbono, grafite, né, no estado de grafite, ele é 1. Então, sempre, quando vocês verem um número na frente da representação do elemento, de uma molécula, né, é coeficiente. Os números pequenos que aparecem aqui, no caso do oxigênio O2, é chamado de índice. E ele também vai apresentar para a gente o estado físico da matéria, tá? Apareceu aqui a minha equação, ok. O que mais que vai aparecer de informações nas minhas equações termoquímicas? Vai aparecer ΔH, certo? O que é ΔH? O valor da variação da entalpia. E o que é entalpia? É o conteúdo interno de energia de cada substância, tá? Vai aparecer a variação da temperatura. Nesse caso aqui, a temperatura está em graus Celsius, mas se eu transformar para Kelvin, né?
esse valor também pode ser aparecido em Kelvin. E aqui eu tenho também a minha pressão, que no caso aqui é 1 bar, tá? Nesse exemplo 2, também a mesma coisa, né? Mesma representação, né? Nesse caso aqui, eu só tenho um reagente que gerou 2 produtos. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma reação de síntese, e nesse segundo exemplo aqui, eu tenho uma reação de decomposição, tá? Ele apresenta também a variação da entalpia, apresenta a temperatura e apresenta a pressão. Aí eu pergunto para vocês, nesse primeiro exemplo aqui, a variação da entalpia ela é negativa. Se ela é negativa, essa reação ela é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Exotérmica? Exatamente. E a de baixo, que é positiva, endotérmica, certo? Então, por isso que é importante a gente lembrar o que é endotérmico, exotérmico, e levar em consideração o que eu falei antes, né? E quando eu tenho um processo que ele é exotérmico em relação à entalpia, o valor vai aparecer negativo. Quando ele é endotérmico, o valor vai aparecer positivo. Até agora, vocês têm alguma dúvida? Não, professora, tá de boa. Não. Não está entendendo, né? Certo. Deixa eu ver se eu vou passar logo para frente. Gente, nessa parte aqui, eu não vou cobrar cálculo, nada disso, tá? Até na V3 que eu fiz agora, eu não coloquei cálculo, eu coloquei só conceitos, exemplos, né, para vocês me dizerem em relação ao processo endotérmico, exotérmico, coisas assim. Não me lembro de ter botado cálculo, não. Se eu botei, me desculpe, mas eu acho que eu não botei, não. Deixa eu só recapitular aqui. Tá. Então, dando continuidade, certo? Existe também o que a gente chama de calor ou entalpia das reações químicas. Eu vou botar no modo apresentação. Existe o que a gente chama de calor ou entalpia das reações químicas, tá? A gente vai estar utilizando como referencial o conceito de entalpia no estado padrão, ou seja, tem um padrão ali referencial, certo? Aonde a gente pode determinar o valor da entalpia de um grande número de substâncias, tá? Além de calcular o valor da variação de entalpia de uma infinidade de reações químicas. Então, quando a gente fala de entalpia das reações químicas, a gente está dizendo que a gente pode utilizar ali o estado padrão, a entalpia no estado padrão, para poder calcular a entalpia de uma infinidade de substâncias. Isso dentro ali de uma reação química. Quando eu falei para vocês que a gente não consegue fazer o cálculo experimentalmente, eu estava falando de substâncias isoladas. Mas nesse caso aqui, dentro de uma reação química, é possível calcular essa variação da entalpia. O que seria a entalpia de formação? Tá? Entalpia de formação, elas são denominadas reações de formação. É aquela em que ocorre a formação, a síntese. Ou seja, todas as vezes que tiver uma reação de síntese, de formação de uma determinada substância, né? Existe uma entalpia de formação, ou seja, existe um valor, um calor sendo liberado ou um calor sendo absorvido, tá? A variação da entalpia ΔH nessas condições pode receber os seguintes nomes. Então, essa entalpia de formação, gente, deixa eu só tirar bem que a cachorra, ela tá pegando minhas máscaras aqui, bagunçando no meu quarto. Só um minutinho, viu? Peraí. Vai. Coisas da aula online, gente. Eita, coisas da aula online, né? Que eu parei. Então, quando a gente fala de entalpia de formação, vocês também podem encontrar no livro de vocês, na internet, vocês podem encontrar com outros nomes, tá? Mas é a mesma coisa, tá falando de uma reação de síntese.
e tem uma reação de síntese, tem uma variação ali de calor, tá? Essa entropia de formação, ela pode ser chamada também de calor de formação, ΔH de formação ou entalpia padrão de formação. Então, esses nomes podem aparecer. Vocês podem jogar lá, pesquisar entalpia de síntese, e na hora aparecer calor de formação, é a mesma coisa que entalpia de formação, tá? Os valores das entalpias padrão de formação, normalmente eles são apresentados em tabelas, certo? Então, assim, quando a gente fala de entalpia de formação, esses valores das entalpias de cada substância para poder gerar uma outra, né, que no caso é uma reação de síntese, eu vou ter esses valores tabelados, ou seja, a questão já vai me dar os valores só para eu aplicar na fórmula da entalpia, tá? Que foi aquela que eu mostrei para vocês lá no início, que é a entalpia final menos a entalpia inicial. Existe também outro tipo de entalpia, que é a entalpia de combustão. Quando a gente fala de combustão, a gente já está sabendo que a gente está falando de queima, tá? A energia liberada na combustão completa de um mol de substância no estado padrão. São classificadas como reações de combustão aquelas em que uma substância denominada combustível reage com gás oxigênio, no caso O2, denominado comburente. Porém, sempre, por serem sempre exotérmicas, essas reações apresentam ΔH menor que zero, tá? Então, quando a gente fala de entalpia de combustão, a gente está falando de queima, certo? E que, nesse caso aí, eu vou ter sempre um combustível e eu vou ter um comburente, tá? O combustível é aquele que vai reagir ali com o oxigênio, vai ser denominado de comburente. Aí eu coloquei aqui uns exemplozinhos para vocês da entalpia de combustão, tá? Que é essa entalpia de queima, né? Onde existe queima, ou seja, liberação de calor, tá? A combustão completa do gás hidrogênio, H2, que é aqui o H2 reagindo com O2, que vai gerar água, tá? Essa equação ela indica que a combustão completa de 1 mol de H2 ocorre na liberação de 286 kJ, tá? Ou seja, quando acontece essa reação química aqui, foi liberado 286 de calor, tá? Que no caso saiu em kJ por mol. Quando eu falo da combustão completa do álcool etílico, que é C2H6O, eu também estou falando de uma combustão, tá? Onde eu tenho aqui meu álcool etílico reagindo com O2, tá? 3 moléculas de O2, que vai gerar CO2 e vai gerar água. Nessa entalpia de combustão aqui do álcool etílico, vai ser liberado menos 1.368 de calor, certo? Ou de energia, que é dada em kJ por mol, certo? Então, o que a gente percebe aqui? Quando a gente fala de entalpia de combustão, a gente tem que saber que vai ser liberada uma quantidade X de calor. E essa quantidade X de calor, muitas vezes o problema não vai chegar e dizer para vocês, a questão não vai chegar e dizer para vocês, foi liberado calor. Não. Vocês precisam olhar para esse valor aqui, que está sendo dito para vocês dar a entalpia, e olhar o sinal. Se for negativo, é porque foi liberado calor. Se for positivo, é porque está sendo absorvido calor, certo? Eu coloquei esses dados aqui em relação à entalpia de combustão. Quando os combustíveis eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, os produtos das reações completas serão sempre CO2 e H2O. Isso aqui é um ponto interessante, porque às vezes aparece em prova do Enem, prova da UEM, algumas vezes aparece isso aqui, tá? Então, você já tem que tentar memorizar isso. Todas as vezes em que eu tiver o carbono, o hidrogênio e o oxigênio ali como reagente, sempre vai ser gerado como produto CO2 e água, tá? A variação de entalpia de combustão, ΔH de combustão, valor de combustão, entalpia padrão de combustão. Esses aqui são alguns nomes que vocês vão encontrar para entalpia de combustão, certo? Da mesma forma como para entalpia de formação aparecem nomes variados, da mesma forma acontece com entalpia de combustão, tá? Pode aparecer variação de entalpia de combustão, ΔH de combustão,
calor de combustão ou entalpia padrão de combustão. Tudo isso é a mesma coisa. É para fazer referência à queima que está acontecendo naquele processo. Se está acontecendo queima, é porque está acontecendo uma liberação de calor, uma liberação de energia, tá? Então, um exemplo assim para ficar mais visível isso aqui para vocês. Vocês querem fazer uma fogueira, ou vocês querem tocar fogo, um mato que está lá no quintal, que está, né, em algum lugar. Quando você faz o ato, né, de acender o fósforo, jogar álcool, não sei o que vocês fariam, né? Mas quando você está fazendo esse processo de atear fogo, está acontecendo ali uma liberação de calor. Por isso que quando a gente não pode ficar muito perto, né? Porque a gente sente a quentura ali. Ou seja, está acontecendo uma reação química ali naquele processo de queima e está sendo liberado calor, tá? Então, por isso que não é aconselhável ficar perto, né? Por conta de tudo aquilo que dependendo do que tiver também, a gente vai acabar respirando, né? E não vai ser muito bom. Certo? Essa parte aqui de energia de ligação, a gente deixa para a próxima semana. Não vou trabalhar hoje, não. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, algum sofrimento, alguma coisa? Podem falar. Ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo, gente? Eu ainda fiquei, né, que aqui em casa tá mais zoada. Aqui esse sim. É que aqui em casa tá uma zoada. Eu não ligo se tiver muita zoada no fundo. Tudo bem, que pode eu não falar. entendi muito bem o último que a senhora explicou, não entendi. Acho que eu vou ter que assistir de novo a aula no YouTube. Qual? De combustão? Isso. Certo. Eu vou apresentar aqui para vocês, só para a gente, caso alguém também tenha ficado com dúvida, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vocês entenderam esse aqui, entalpia de formação? Nesse entalpia de formação, deixa eu só recapitular para poder chegar na combustão, tá? O que eu estou apresentando aqui para vocês? Eu falei para vocês o conceito de entalpia e agora eu estou mostrando para vocês que existem vários tipos de entalpia a ser calculada. Existe uma entalpia, ou seja, existe o conteúdo de energia, quando eu estou formando uma substância, ou seja, quando eu tenho uma formação, ou seja, uma reação de síntese, tá? Que é chamado de entalpia de formação. Todas as vezes que eu estou formando um determinado produto através ali de dois reagentes que vão se juntar para formar aquele determinado produto, existe uma liberação, uma absorção de calor, certo? Isso é entalpia de formação. Na entalpia de combustão, o que vai acontecer? Todas as vezes que eu falo de entalpia de combustão, eu estou falando da variação de energia no processo de queima, tá? Então, a entalpia de combustão, ela vai ser o quê? Vai ser sempre exotérmica. Então, quando vocês ouvirem falar de entalpia de combustão, todas as vezes, gente, que tiver a palavra combustão, vocês precisam já associar a queima, tá? Porque queima, tá queimando alguma coisa ali tá sofrendo o processo exotérmico, tá? Eu tenho uma determinada reação e tá tendo uma queima, certo? E como é que vai acontecer esse processo de queima, né? Esse processo de entalpia de combustão, ou seja, essa liberação de energia. Também aqui eu coloquei assim, ó, são classificadas como reações de combustão, aquelas em que uma substância, denominada combustível, reage com o gás oxigênio, tá? Então, todas as vezes em que eu tenho uma determinada substância e essa minha substância, ela reage com o gás oxigênio, eu posso afirmar que eu tenho ali uma combustão, ou seja, uma queima. Por isso que eu dei o exemplo para vocês de quando a gente quer queimar alguma coisa no quintal, folha seca, quer fazer uma fogueira, você coloca o álcool e como é que aquele álcool vai reagir, né? Como é que aquele fogo vai acontecer, né? Vai ser por conta da reação entre o fogo, claro, né? E esse fogo é constituído de quê? De O2, ou seja, gás oxigênio, tá?
E eu vou ter a reação acontecendo ali entre o meu álcool, entre a minha substância, né, que no caso a madeira, e o meu gás oxigênio. Todas as vezes que tiver essa reação acontecendo, a minha entalpia ela vai ser negativa. Por que ela vai ser negativa? Porque eu tenho um processo exotérmico, ou seja, está tendo liberação de energia, tá? Aí aqui eu falei para vocês duas coisas. Ó. Quando eu falo de combustão, vocês precisam lembrar que na combustão vai aparecer dois nomes, que é combustível, que é a substância que vai estar sendo queimada, e ela vai reagir com oxigênio, que vai ser denominado de comburente. Quando eu falo de combustão, então eu tenho um combustível e eu tenho um comburente. Quem vai ser o combustível? A substância queimada. Quem vai ser o comburente? O O2, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui dois exemplos disso, para vocês visualizarem melhor. Que foi o exemplo do gás hidrogênio, tá? Quando está tendo a queima de H2, junto com O2 é gerado sempre água, tá? E nesse caso aqui, quando está tendo a queima, a gente já vai perceber que o valor da entalpia, ele é negativo. Se ele é negativo, é porque ele é um processo exotérmico. E eu coloquei aqui também um exemplo para vocês da combustão completa do álcool etílico, né? Que é o álcool que nós utilizamos, né? Esse álcool reagindo com O2, deixa eu colocar em modo apresentação. Esse álcool reagindo com O2, aqui, esse álcool vai reagir com O2, vai acontecer, no caso, a combustão, né? Ou seja, a queima, que vai gerar CO2 e vai gerar H2O. Nesse processo aqui de combustão do álcool etílico, vocês vão perceber que vai ser liberado essa quantidade aqui de calor, que é menos 1.368 kJ por mol, tá? Que é a quantidade de calor que foi liberada. Tá? E aqui, nesse outro caso aqui da combustão completa do hidrogênio, foi liberado apenas menos 286 kJ por mol. Tá? Então, quando a gente fala de entalpia de combustão, vocês precisam lembrar que a gente está falando de queima, e por eu estar falando de queima, vai ser sempre liberação de energia ou liberação de calor, e que esse valor da entalpia ele vai ser negativo. Deu para entender? Sim, professora. Sim. Sim, professora. Pronto. Cecília, tudo certo? Tudo certo. Ok. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira falar? Alguma coisa que não tenha compreendido, que queira que eu recapitule? Se não, eu vou fazer algumas perguntas, hein? Posso? O que é entalpia? Sem ser marcas. Maria Eduardo, o que é entalpia? Deu branco, foi, Marcos? O que é entalpia, minha gente? Rapaz, vocês já esqueceram, acabei de dizer. Pode falar, quem ligou o microfone. Professora, Professora, eu esqueci de fazer uma anotação sobre isso. energia, né? Então, entalpia é o conteúdo de energia interna de cada reação. Quantidade de energia de uma determinada reação. Isso, Carla. É a quantidade de energia de uma determinada reação ou o conteúdo interno de energia de cada reação. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, que ela embaçou. Certo? Entalpia é a quantidade ou conteúdo de energia de uma determinada reação. Ainda está embaçado, não está, gente? Não tá focando de jeito nenhum.
Não, né? É, porque no outro dia ela caiu aí. Toda doida. Mas vocês estão me ouvindo, né? É a quantidade de energia ou conteúdo de energia de uma determinada reação. Tá? O que é entalpia padrão? Alguém me diz aí o que é entalpia padrão? Quem pode me dizer o que é entalpia padrão? Você está prestando atenção, não, né? É a energia liberada, né, professor? Ou absorvida. Não, a entalpia padrão, ela é um referencial, tá? A entalpia É tipo uma. Fala. Pode falar, Kézia. É tipo uma variação da formação de um molde de um produto por meio de seus elementos constituintes, né? A entalpia padrão, ela é um referencial para poder a gente analisar os outros tipos de entalpia, tá? E o que seria a entalpia de formação? Carla, é isso que tu tá falando, é entalpia de formação, certo? Que tu botou aqui no chat, né? Que a formação de um composto químico é a entalpia de formação. Mas Porque colocou. são 5 tipos de entalpia, né, tia? São 5. Isso. Tem a entalpia padrão, que é a entalpia referencial para a gente calcular as outras entalpias. Entalpia de formação, que foi o que Carla colocou aqui, que é a quantidade de calor para a formação de uma determinada substância, tá? E existe também a entalpia de combustão. O que é a entalpia de combustão? Ela é relacionada à queima? Em relação à queima, exatamente. Quando a gente fala de entalpia de combustão, a gente está falando de queima, ou seja, da variação da energia quando está acontecendo uma queima. Se está acontecendo queima, você já pode memorizar isso na cabeça de vocês mesmos, sem esquecer de jeito nenhum. Queima é a mesma coisa que eu posso até subentender logo que toda vez que eu falar de queima, eu estou falando de liberação de energia, ou seja, processo exotérmico, tá? Isso, gente, é importante vocês saberem até para o dia a dia de vocês. Se eu vou manipular alguma coisa aí na minha casa, qualquer coisa do tipo, será se aquilo vai liberar ou vai absorver calor? Será se eu preciso colocar, eu vou precisar esquentar, eu preciso colocar no congelador? O que eu tenho que fazer com aquela coisa ali que eu tenho nas minhas mãos, né? Um alimento. O que eu tenho que fazer para manter aquele alimento por mais dias? Será que eu coloco na geladeira? Será que eu esquento todo dia? O que eu tenho que fazer? Entendeu? E esses conceitozinhos, eles são importantes porque a gente vai aprendendo a lidar com coisas mesmo do nosso dia a dia. O que eu vou fazer com uma determinada fruta que ainda não está amadurecida? O que eu faço com ela? Ela tem que absorver calor, ela tem que liberar calor. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou acelerar esse processo de amadurecimento dela? Entendeu? Então, todos esses conceitos, eles são importantes porque eles podem ser aplicados na nossa rotina do nosso dia a dia, tá? Não são conceitos assim isolados, não. São coisas que dá para a gente saber no nosso dia a dia. Eu vou fazer um pudim em casa. Esse pudim, será que eu vou fazer ele só diretamente no forno? Será que eu boto diretamente na geladeira? Quanto tempo vai durar para ele ficar pronto? Ele está absorvendo, ele está liberando calor? O que aconteceu ali? Por que o meu pudim não ficou no ponto? Ele ficou mole? Por que aquele meu pudim, ele não... a calda, ela não ficou do jeito que eu queria, não ficou douradinha, não ficou da textura que ela precisa ficar? O que aconteceu? Ela absorveu muito calor, ela não recebeu calor, o que aconteceu? Então, essas coisas são explicadas também pelo entendimento de saber o que é uma entalpia, o que é um processo exotérmico, o que é um processo endotérmico, tá? Então, por isso que é importante esses conceitos que a gente conseguir fixar, tá certo? Aí, só mais uma coisa que eu não perguntei.
Exatamente, Cecília. Acontece. Palavras de dor e sofrimento. Acontece, é verdade. Quando, quando eu tenho um processo exotérmico, o valor da minha entalpia, ou seja, o valor daquela quantidade de energia, ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo? Processo exotérmico, me digam aí. Vai ser negativo porque ele vai estar liberando calor. Exatamente. E, consequentemente, quando eu tenho uma variação de entalpia positiva, eu tenho um processo endotérmico, porque ele está absorvendo calor, tá? É isso. Então, basicamente, o conteúdo da nossa prova é esse aqui, certo? Dessa AV3. Aí, claro que eu peguei algumas coisas da aula passada também, né? Dessa mesma grade de conteúdo, mas eu coloquei muitas questões em relação a isso aqui, né? Parece até que vocês vão achar que eu estou repetindo a mesma coisa, né? Mas eu coloquei vários exemplos para vocês irem dizendo aí esse processo endotérmico, exotérmico, né? Acho que foi isso, não me lembro direito. Ok, gente. Ok. Ok. Todo mundo já colocou o nome aqui no chat? Ixi, eu ainda não vou colocar. Coloca. Quem ainda não colocou, coloca, tá? Certo. Não colocou, coloca. Gente, aí essa semana ainda, eu espero, senão só na próxima. Eu vou corrigir as avaliações de vocês, tá? E vou colocar logo direto no sistema, certo? E também ver a questão da V2, que não conseguiu participar do Café com Química, passar um trabalho, né? Que aí vai ser para vocês que não tiver participado, não conseguiu participar de nada, né? Infelizmente, eu vou passar um trabalho para vocês me entregarem na semana que for da recuperação, da reposição. Reposição. E a semana da reposição, eu acho que é, se eu não me engano, de 14 a 17, a 14 a 18, uma coisa assim. Porque na próxima semana vai ser a V3, aí a reposição é de 14 a 18. Aí 21 a 25 parece que é recuperação da base técnica, né? Quem ficou? Acho que é isso. Aí eu tenho até essas datas aí para fechar as notas da AV2 de quem não conseguiu fazer, participar, né? Coisa de internet e tantas outras coisas também. Tá certo, gente? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? Deu para entender? Professora, deu para entender. Ok. Pois pronto, vocês podem ir para a aula de vocês de biologia, né? Agora ou não? Não, senhora. Não, né? Pois pronto, gente. História, né? Pois tá bom, então. Certo? Qualquer coisa, é só mandar mensagem lá no grupo. Eu vou colocar tanto esse plantão no canal do YouTube, como um vídeo também que eu gravei, explicando um pouquinho desse conteúdo também que eu tô falando para vocês hoje. Tá certo? Tá certo. Vamos curtir e comentar lá. É isso mesmo, Cecília. Pois pronto, gente. Bom dia. Tá, bom dia, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Professora, um beijo. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, bom dia. Tá, bom dia. Bom dia. Tchau, professor. Tchau, Lucas.